Boa noite, pessoal. Sinalizem aí pra mim como é que tá o áudio. Sejam todos bem-vindos. E aí, Natália? Boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Ah, então tá bom. Trabalhando até essa hora, menino? É, até agora, acredita? Aí eu tô assim, se eu for Isso em é bom, casa, não é? vai dar... Se eu for em casa, não vai dar tempo. Ah, isso é bom. Significa que nosso trabalho tá dando certo, né, Natália? É, graças a Nossa Deus. luta aí dia a dia, né? Tá dando certo, E vai fluir cada vez mais, se Deus quiser. se Deus quiser. Eu tô só tentando fixar o tema aqui, que já faz um tempinho que eu não faço live aqui pelo Instagram. Só um minutinho, tá? Boa noite, gente. Composição alimentar. Isso. Agora como é que eu faço para fixar esse negócio aqui? Fonte. Bom, eu tô apanhando um cardinho aqui, mas acho que agora vai. Boa noite, Maria Paula Martins, Elfa Bertoldo, Samara Nogueira, Cíntia Fagundes, Ana Paula Guimarães, Monique, Karine, Aline, Giovana, Gilmar Leite Perdigão, Cristiane. Bom, vamos lá. A ideia hoje, gente, é falar em torno aí, no máximo de 50 horas, né? Porque o servidor do Instagram derruba a gente depois disso, sobre compulsão alimentar. Eu venho fazendo uma série de eventos, né? Eu fiz com um educador físico sobre dieta, fiz também falando sobre low carb, e agora, opa, parece que a Natália travou aqui. Agora, Bom, vou acho que continuar. voltou agora. Voltou? Ah, tá. Então, eu estava Eu- falando, Natália, que eu estou fazendo uma série de eventos falando sobre melhoras para a saúde alimentar, que envolve não só alimentação, né? Na verdade, saúde no geral, emagrecimento, bem-estar mental, bem-estar com a comida e bem-estar psicológico. E eu estava falando que eu já fiz uma live com um educador físico, agora eu vou fazer com você, psicóloga, e também vou fazer com alguma nutricionista, que a gente já está combinando aí o dia, sabe? Que o emagrecimento, que está entrelaçado com esse tema de hoje, da compulsão alimentar, ele envolve muito a parte psicológica, né? Então eu falei assim, não, tem que chamar a Natália lá para falar um pouco para a gente, né, orientar como que é importante essa parte da psicologia. E é um tema Alguém? muito importante, né? Porque hoje a gente não sabe quais as relações que as pessoas estão tendo com a comida. Qual que é essa relação que ela tem com o alimento? Às vezes a pessoa joga toda a carga emocional dela na alimentação. Exatamente. E é um tema E muito então, importante. exatamente. Então, assim, para quem ainda não conhece a gente, né? Eu sou o Igor, eu sou médico angiologista, sou diretor técnico da Clínica Physicians. A Natália é psicóloga clínica, hipnoterapeuta, graduada pela PUC e psicóloga também da Physicians, né? Faz parte aí do time da Physicians, com quem a gente tem muito prazer de trabalhar. Então, vamos começar diretamente agora no tema, né, Natália? Você já deu aí, já levantou a bola. A questão da alimentação, a questão de tentar o emagrecimento e, mais do que isso, comer comida boa, comida de verdade, que eu já falei Exatamente. em alguns vídeos. E a gente tem que ter o psicológico é, bem alinhado, porque senão nossas atitudes não vão ser coerentes com a nossa ideia de emagrecimento, de ganhar massa muscular, enfim, de ter uma qualidade de vida melhor, né? Então eu vou pedir para você aí começar a falar sobre a compulsão alimentar. A compulsão alimentar
enquadra naquela pessoa que, por exemplo, vai no rodízio de carne, no rodízio de pizza e enfia o pé na jaca. Isso é compulsão alimentar? Ou você tá fora desse... Não, ela não enquadra, gente. O que que é então, né? Essa compulsão alimentar, ela é uma síndrome que ela é caracterizada pelo a compulsão alimentar quando a pessoa ela não consegue controlar. É algo impossível. Ela perde aquele controle. Até o momento que eu consigo controlar, tá tudo ok. Agora, quando eu tenho a impulsividade e eu já não consigo controlar, aí já vira uma compulsão alimentar. E a principal característica, né, desse transtorno é a impulsividade. A pessoa ela acaba se perdendo de si mesma porque ela come exageradamente e ao passo que ela come exageradamente, ela sente frustração, vergonha, sente muito culpada por ela ter comido excessivamente e ter percebido que naquele momento ela pode vir ganhar peso. Porém, ela não tem aquele objetivo compensatório como em outros transtornos alimentares, que é a anorexia, a bulimia, que tem a situação não compensatória. O que são esses atos não compensatórios? É quando eu alimento excessivamente, mas eu faço dieta, tenho comportamento purgativo. Quais são esses comportamentos purgativos? Usa de diuréticos, laxantes, faz Forçar dietas vômito, né? fazem dietas muito restritivas. Então, tudo isso, né, é um diferencial da compulsão alimentar. É aquela situação assim que a pessoa perde de si mesma. Ela vai alimentando exageradamente e quando ela percebe, ela já não tem mais aquele controle. E isso é muito interessante a gente comentar sobre isso, porque eu falo assim que quando o bebê nasce, a primeira coisa, né, que é ofertado para eles é a alimentação. Então, vem a gente chama até de fase oral, que é quando o sujeito é constituído no mundo, que a gente conhece o mundo, né? Segundo a literatura, é pela essa fase oral, a sucção, né, que a gente vai conhecendo o mundo. Tanto que criança, tudo que ela vê, ela já vai colocando na boca. Então, aí, no início da nossa vida, a gente vai já, né, tendo inicia esse processo de, às vezes, ter esses comportamentos compensatórios pela alimentação. E eu falo que é tão interessante que o bebê chora e todo mundo já fala, tá com fome. É Uhum. muito similar com esses comportamentos de que tudo está ligado à alimentação. A gente chama muito, né, de comportamentos compensatórios. Exemplo, acontece um evento estressor em um dia, o que as pessoas têm o hábito de fazer? Descontar na Mereço um alimentação. docinho, mereço um doce. Exatamente. Hoje eu aguentei isso, aguentei aquilo, hoje eu mereço um doce. Tá Merece nada, né? feliz? Merece comer bem, merece divertir, merece fazer uma atividade física. Então, é todo o momento da vida. Estou feliz, vou alimentar algo bom. Estou triste, vou fazer algo bom. Então, todas essas características vão envolvendo e a pessoa ela vai o quê? Ela vai acostumando, porque tudo na nossa vida é hábito. Se eu começo a fazer algo hoje, ele vai virando uma rotina. Então, ó, todos os comportamentos compensatórios que eu vou ter, eu já vou associar o que é alimentação. Hoje eu consegui bater aquela meta, vou alimentar melhor. Então, tudo isso, a pessoa mesma ela vai construindo um novo comportamento. E é muito interessante também a gente pontuar a questão assim do quanto as pessoas hoje também romantizam muito o corpo ideal. Ao mesmo Uhum. passo, né, que ela está ali querendo conquistar o corpo ideal, ela já entra naquele loop de eu estou tendo, né, essa necessidade de mostrar para o mundo que ser magro é ter sucesso, que eu preciso, né, desse culto ao corpo. Só que quando essa pessoa ela não consegue atingir esse objetivo, ela também pode desencadear a compulsão alimentar. Porque ela faz, né, dietas muito restritivas e não dá conta de manter essas dietas por muito tempo. Então, tudo isso também vai desencadeando um novo comportamento, que é o comportamento da compulsão alimentar. Então, é o que Eu acho que você falou aí questão da dieta, né, Natália, de não conseguir manter muito tempo.
Por isso que essas dietas muito restritivas, elas têm uma data para começar e uma data para terminar, porque a pessoa não aguenta. Uma dieta que a pessoa é muito limitada, que ela tem que contar calorias, por exemplo, ela não vive bem, porque ela consegue manter, até consegue perder peso, mas ela entra numa fase de ansiedade, de depressão, por não estar, às vezes, comendo o que ela gostaria, ou de estar comendo o que ela não gostaria, obrigado para atingir determinadas quantidades de caloria, e acaba ficando, gerando outro transtorno, né? Às vezes gerando até uma compulsão para tentar descontar essa proibição, né? Essa restrição excessiva de algumas dietas que tem. É, aí rolando aí na internet, né, que a gente sabe, e a pessoa emagrece rápido, porém isso vai ser cobrado lá na frente, porque o emagrecimento muito rápido, com comida que não é às vezes a ideal, pode, né, afetar a questão psicológica da pessoa também, né? E o problema, né, dessas dietas restritivas é que vem acompanhada também, quando a pessoa não dá conta, de frustração, de fracasso. Então, o que ela estava comendo antes de iniciar essa dieta, ela vai comer o dobro. Porque ela vai internalizar aquilo, e eu falo muito que tem as crenças limitantes de colocar, né, aquilo ali que ela não dá conta, que é mais sobre ela do que a dieta. Então, a gente fala que é muito importante também ter esse respaldo, né, e esse resguardo de uma equipe multidisciplinar, porque ao iniciar essas dietas, tem que ter um acompanhamento psicológico, para a pessoa entender o que ela está vivendo nesse momento, o que ela vai passar, quais são os processos. Na realidade, nós temos 3 comportamentos alimentares, que é o comportamento normal, o comportamento exagerado e o comportamento compulsivo. O que é esse comportamento normal? É a alimentação para saciar a nossa fome. Então, quando eu vou ali para saciar minha fome, eu tenho esse comportamento alimentar normal. O comportamento exagerado é aquele comportamento, né, que você iniciou a live, né, falando, se eu for numa churrascaria e chutar o balde, comer tudo, eu vou Uhum. estar molecada ao compulsão alimentar? Não, porque isso é um comportamento exagerado. É aquele comportamento que eu vou comer em excesso, porém, eu vou ter o controle. Quando eu me sentir assim, ó, já não dá mais, não aguento mais, eu vou ter o limite, eu vou saber a hora de parar. Agora, o comportamento que já vira compulsão é aquele que eu vou comendo cada vez mais, mais, mais. Eu já estou com aquela sensação assim, de saciedade, porém, eu recebo uma mensagem que eu ainda dou conta. E eu vou comendo mais e mais e mais até passar mal. E ainda assim, eu vou comer até passar mal e praticamente após 2 horas eu vou ter necessidade de comer novamente. Então, a compulsão alimentar é isso, gente. Vocês comerem em excesso e não ter, né, não saber a hora de parar. É sempre Não vai querer mais e ter mais e fome, né, mais. Natália? É comer sem fome, comer sem sentido, até, vamos dizer, até explodir, e depois que o bucho esvazia, comer mais e mais e mais, né? E é Até interessante, encher de novo, né? que vai ter momentos que ele nem vai dar tempo de fazer todo esse processo de digestão porque a pessoa comeu demais. Só que o que dá Uhum. prazer para ela é aquele sentimento assim, vou comer até não aguentar mais. Só que ao passo que ela tem todos esses comportamentos, vem a consequência, que vem a culpa, vem o desespero, né? Vem aquele medo de ganhar peso, vem aquela Uhum. necessidade assim, como que eu vou fazer esses momentos compensatórios? E aí ela acaba Entendi. comendo mais, porque ela precisa manter esse padrão de comer e ter momentos compensatórios. E aí vai virando um vício. E é cada vez mais. Entendi. E em relação à questão de obesidade, quem tem compulsão alimentar, é, vamos dizer, na maioria, numa média, ela come mais, come semelhante ou está comendo menos do que, por exemplo, uma pessoa que já é obesa. A tendência de quem tem compulsão alimentar é ter uma alimentação assim, maior do que uma pessoa obesa, O que acontece? em Não média, né?
Não necessariamente uma pessoa obesa, ela vai ter compulsão alimentar. Tem Uhum. pessoas que são obesas, mas elas não têm esse comportamento de compulsão, de vergonha, de medo, porque a compulsão também alimentar ela é identificada pela essa questão de comer excessivamente, e ao passo que a pessoa come excessivamente, ela sentir vergonha, ela se esconder, ela sentir culpa. A maioria das pessoas que têm a obesidade, elas não têm esse comportamento de sentir vergonha, culpa, de comer escondido. Porque na compulsão alimentar, as pessoas vão comer escondido. Elas vão ter o hábito, né, de pegar esses alimentos, esconder em guarda-roupas, guardar. Começou a comer um lanche, chegou alguém da família. Guardar para comer depois, até pegar na geladeira do outro e comer também. Então, ela não tem controle. E a maioria das pessoas que têm obesidade já conseguem ter esse controle. Porém, a maioria das pessoas que têm compulsão alimentar desenvolve a obesidade. E que é, né, um assunto muito importante, porque hoje em dia a gente vê assim, que a maioria das pessoas estão desenvolvendo a obesidade. Então, Sim, isso já é da saúde pública, né, uma preocupação em relação à obesidade. sim, demais. Sim. A questão é que muitos pacientes, né, que eu atendo, eles falam que estão obesos ou sobrepeso, falam que comem pouco. Realmente, se você for olhar, conversar com eles, eles comem pouco, mas o pouco dele é uma comida de baixa qualidade, de alto índice glicêmico, de alta carga glicêmica, que vai ser depositada em gordura no corpo, né? Então, são pacientes que comem pouco, mas quando comem, comem pão, independência integral, come bolo, come pizza, come a maioria da dieta dela está baseada na famosa pirâmide alimentar, né, da década de 90, que em torno de 50 a 60% da dieta tem que ser baseada em carboidrato. E isso para quem está sobrepeso, para quem é obeso ou para quem tem diabetes tipo 2 é uma tragédia basear a alimentação na pirâmide alimentar. Por quê? Porque a pessoa ela vai ficar num ciclo vicioso. Ela quer emagrecer, mas ela come só comida que vai virar gordura, vai depositar como gordura, que são os carboidratos, os açúcares, e nunca vai conseguir emagrecer. Então imagina, a pessoa que tem compulsão alimentar. Geralmente ela vai ter compulsão por quê? Pelo açúcar, né? Pelo doce. Então, o doce, ele provoca no nosso sistema de recompensa cada vez mais dependência, porque vai liberar serotonina, dopamina e outros mediadores, outros neurotransmissores. E daí, isso vira um ciclo vicioso, né? Então, quem tem Vira. compulsão alimentar, realmente, se não tiver um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, não só do nutricionista ou do nutrólogo, de um clínico, de um endócrino, de uma psicóloga, ou às vezes até um psiquiatra, ele não consegue sair do esquema de compulsão, diferente de quem tem obesidade, né? Às vezes a pessoa tem obesidade, não tem compulsão, como você diferenciou bem, né? Não tem sentimento de culpa, não come exagerado até explodir, come mal, come pouco, por isso está obeso, por isso está sobrepeso, por isso que está com diabetes tipo 2, mas não desenvolve esse comportamento de compulsão, né? Então é importante separar aqui as duas características, né, da compulsão da obesidade. Às vezes as duas vão estar presentes na mesma pessoa, né? Como você explicou, né? Porque Exatamente. de tanta pessoa que tem compulsão se alimentar mal e em grande quantidade, provavelmente ela não vai fazer atividade física, provavelmente ela não vai no nutricionista, provavelmente ela não vai no psicólogo, então vira um ciclo vicioso, né? E a maioria dessas pessoas, elas só estão fugindo de algo. Alguma coisa está Sim, incomodando elas ali. Então, o que que é mais fácil para elas no momento que vem essas frustrações? Recorrer a esse comportamento de recompensa, porque para a pessoa vai gerar o prazer momentâneo. Por mais que depois, né, que lá na frente vem o medo, a frustração e a angústia, naquele momento ela só quer aliviar a dor. Mas que dor é essa? Nem elas mesmas entendem o que elas estão sentindo naquele momento. Então, o que pode ocorrer, né, para a pessoa desencadear compulsão alimentar? O estresse do dia a dia, o afeto negado. O que é esse afeto negado? Situações, né,
que as pessoas passou na infância e não teve um tratamento adequado, a dificuldade de falar das emoções, que a maioria das pessoas hoje tem. Eu falo assim que cuidar das emoções hoje é essencial. Às vezes a pessoa vai guardando, deixando para depois, achando que não tem problema, vai empurrando tudo para debaixo do tapete e quando assusta, já desencadeou vários transtornos. E, inclusive, a compulsão alimentar, ela tem como comorbidade transtorno bipolar, abuso, né, de álcool. Então, assim, tem que tomar muito cuidado em relação ao comportamento alimentar. As pessoas observarem qual relação que elas estão tendo com a comida. E é muito difícil hoje porque as pessoas não conseguem separar o comer para satisfazer e o comer por prazer. Então, a maioria hoje está comendo várias coisas excessivamente por prazer. Porque a principal fuga hoje da maioria das pessoas é a alimentação. É beliscar, né? Então, assim, isso que a Natália falou é muito importante, porque, assim, se você tá feliz, você vai comer doce. Se você tá triste, você vai comer doce. Se você teve uma decepção amorosa, doce. Se você brigou com alguém, doce. Então, assim, é sempre descontando algum sentimento, né? Seja de alegria ou seja de tristeza, na comida. Quando começa a ter essa relação, não tá legal, né, Natália? Aí Não, tá começa legal. comportamentos às vezes até patológicos, né? Porque quando ela começa essa relação com a comida, que ela não consegue separar o que é para satisfazer o organismo e o que é para comer exageradamente, ela já está se perdendo de si mesma, ela já está perdendo o controle da sua própria vida. Ela já não tem um plano de vida, ela já não tem objetivos, já não tem mais expectativas, ela está apenas existindo. Porque ela não tem um objetivo. Porque quando a gente tem objetivos, quando vem momentos de frustração, a gente consegue lidar melhor com eles. É claro que qualquer pessoa, qualquer momento da vida, vai deixar o alimento como uma fuga. Mas quando isso vira rotina, exemplo, quando acontece isso 3 vezes durante a semana, episódios de comer sem controle, aí a gente tem que começar a nos atentar sobre esses comportamentos que possivelmente pode estar virando uma compulsão alimentar. Se eu começar a observar que eu estou tendo esse episódio uma vez por semana durante 3 meses consecutivos, aí sim eu posso buscar ajuda, porque eu estou tendo, né, sintomas de compulsão alimentar. Então, eu ficar bem atento quanto às emoções, quanto às frustrações. Porque hoje, os maiores gatilhos que as pessoas têm em relação à comida, em relação com a comida, é o quanto elas estão estressadas, o quanto elas não conseguem lidar com as frustrações do dia a dia, o quanto que elas têm dificuldade de ouvir o não, porque a vida tá aí e dá não pra gente o tempo inteiro. Nem todo dia vai Uhum. ser dia de flores, nem todo dia vai ser bom. E às vezes tem pessoas que não estão preparadas para ouvir não. Então, quando a gente ouve esse não, qual que é a nossa fuga? O meu chocolate ali. Vou fazer. Então, aí vai aprendendo, vai ensinando ao cérebro a ter esse comportamento. E eu falo que o nosso cérebro ele aprende muito rápido a ter Fica novos dependente, né? comportamentos. E, infelizmente, a tendência é comportamentos que vai nos dar prazer. E é interessante que a compulsão alimentar, a gente consegue abranger várias situações do dia a dia. Exemplo, pessoas, né, que falam assim, mas eu estou procrastinando com a minha dieta. Na realidade, quando a gente pensa nessa procrastinação, a procrastinação é uma pessoa que está sem vontade. Não é só porque eu estou procrastinando, é porque eu não estou comprometida com a minha dieta, eu não quero fazer isso agora. Então, quanto menos comprometida eu estou com a dieta, maior a chance de eu desenvolver ainda mais essa compulsão alimentar. Porque o que eu vou ter como crença que vai me limitar? Que eu sou um fracasso, que eu não consigo lidar nem com a comida, o que eu vou lidar na vida? Então, a pessoa só vai alimentando o quê? Emoções negativas. E uma emoção negativa vai puxando outras e aí vai virando um ciclo vicioso, que a pessoa não consegue sair dali sem uma ajuda de uma equipe multidisciplinar. Por isso é muito importante a pessoa ter essa rede de apoio, essa equipe, né, para conduzi-la a um tratamento melhor. Exatamente. E esse comportamento de descontar no alimento, a maioria das pessoas sabe, Natália, quando eu converso com os pacientes, então com alguns colegas no hospital,
sabe? Ah, eu não consigo fazer dieta. Mas o que que você come? O que que você acha que é comida boa, comida de verdade? Ah, é carne, ah, é verdura, é legume, diminui carboidrato. Mas por que que você não faz? Ah, não, né? Final de semana tem que tomar um chopp, tem que tomar uma cerveja. Mas você toma, é uma vez por mês, como é que é? Ah, não, todo final de semana. Então, assim, todo final de semana, sábado, domingo, vamos considerar só os 2 dias, né? Vezes 4, eles vão dar 8 dias no mês, entendeu? Então, assim, no ano, vai dar muito, quase 100 dias. Então, assim, vai ser quase um terço do ano vivendo na exceção. Então, às vezes, a pessoa fica, igual você falou, não quer assumir a dieta por desculpa, por falta, às vezes, de coragem em assumir, não, eu estou errado, a partir de hoje eu vou seguir. Eu tenho certeza que todo mundo que seguir, por exemplo, a low carb, que eu estou seguindo, que eu estou estudando, que eu estou lendo, eu tenho certeza que quem fizer um mês de low carb vai perder peso, sem fazer atividade física. Por quê? Porque na low carb a gente tem comida de verdade, que é o quê? Proteína, a base da low carb é o quê? Proteína, frutas com baixo carboidrato, com baixo açúcar e vegetais, entendeu? Então, assim, a pessoa que está comendo pão, trocar o pão por ovos. A maioria das pessoas gosta de ovos. Os ovos foram tão demonizados, né? Mas, na verdade, o problema não são os ovos, são os carboidratos, são os açúcares, são os alimentos de baixo teor nutricional, são os alimentos vazios. E o que que dá dependência? O que que dá compulsão, geralmente? São os alimentos com açúcar, são os alimentos que liberam serotonina, são os alimentos que liberam dopamina, são os alimentos que têm corantes neles que vão provocar dependência. Aquela propaganda da Alma Chips não é à toa, é impossível comer um só. Realmente é impossível, porque o cara coloca sódio ali e coloca alguns corantes e a pessoa fica com fissura naquilo depois. Ela lembra, ela até sente o gosto do salgadinho. E isso acontece com doce também. Ela sente o gosto do sorvete, não aquele sorvete de chocolate, aquele sorvete de limão siciliano. Então, assim, a indústria alimentícia, ela sabe o que faz. E Ela tem a terceira quer questão, né? tornar as pessoas dependentes. E as pessoas querem ser dependentes, né, Natália? As pessoas não querem é, ficar, igual você encarar uma realidade. Encarar ou não. Preferem fugir. Então, enquanto a Na- pessoa fugir, ela está no jogo da indústria alimentícia, que é o quê? Tornar as pessoas cada vez mais dependentes. Você ia falar? E tem a questão também da zona de conforto, né? Porque assim, Exatamente. o açúcar ele nos dá muito prazer. Então ninguém quer sair dessa zona de conforto. Se eu posso comer açúcar que vai me dar prazer, eu não vou abrir mão dele. Então tem muito essa questão também. Será que eu quero sair dessa zona de conforto? Será que eu quero mudar esse padrão de vida? Só que, infelizmente, quando a gente não abre mão dessa zona de conforto, a gente tem que assumir as consequências. Porque Exatamente. tudo isso tem consequência. Exatamente. Só para você ter uma ideia, falando da obesidade aqui, vamos definir para quem está assistindo a gente, só para entender. Sobrepeso, pessoal, tem a formulazinha do IMC, peso, altura ao quadrado. Sobrepeso vai dar na formulazinha até 29, entre 25 e 29. A partir de 30, maior ou igual a 30, já é obesidade. Tem grau 1, grau 2 e superobeso. Essa obesidade, em 2016, ó, dados da Organização Mundial de Saúde, 1,9 bilhão de adultos sobrepeso, sendo que mais de 650 milhões são obesos. Nos Estados Unidos, tem uma estatística aqui, ó, em 1975, a obesidade triplicou. A obesidade no Texas era de 1,2% em 75, e em 2016, 13% da população e já está obesa. Então, assim, a partir da Revolução Industrial do século XIX, mais ou menos, a indústria desenvolveu, a indústria alimentícia se desenvolveu e começou os alimentos processados e ultraprocessados, né? Que eu falei dos açúcares, dos carboidratos. Geralmente, os processados, ultraprocessados, que são os empacotados, que vão dar a questão do vício, né? A questão que vão gerar a compulsão nas pessoas. E hoje a gente tem uma saúde, uma medicina muito voltada para tratar doenças, para operar pacientes com obstrução arterial, colocar stent em artéria coronária depois que a pessoa infarta. O ideal é evitar chegar nisso,
O ideal é uma saúde, uma medicina preventiva, né? Por exemplo, vou consultar com a psicóloga, porque eu estou tendo alguns sinais de alarme, que a Natália falou, estou comendo, estou gerando culpa, eu estou comendo escondido, eu estou comendo sem vontade, estou comendo escondido, antes que eu fique obeso, ou antes que eu desenvolva uma obesidade, antes que eu desenvolva um diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, basicamente, é uma doença de erro alimentar. Ninguém nasce diabético tipo 2. Tipo 1, tudo bem, mas tipo 2 ninguém nasce. Então, assim, a indústria alimentícia está aí para deixar as pessoas diabéticas, quem quer. E quem, assim, né, às vezes não é só questão de querer. É quem, assim, às vezes ainda não se tocou que precisa de uma ajuda, né? Às vezes precisa de alguém chegar, ou de assistir alguns conteúdos igual esse nosso, para virar a chave, para acender. E a indústria farmacêutica está aí para vender remédio para controlar diabetes, não é para curar diabetes. A indústria farmacêutica está aí para manter a pessoa diabética, desde que controlada. Colesterol, que era o grande vilão, a gente sabe hoje em dia que o colesterol não é o grande problema. O grande problema é o açúcar. Falava-se que muito o sal, o sal, não sei o quê. Hoje sabe-se que o problema não é o sal, é o açúcar. O açúcar vai gerar resistência à insulina. A resistência à insulina gera mais absorção de sódio e água. Daí a pessoa fica hipertensa. Não é por causa do sal que ela está comendo na dieta. Então, assim, a indústria, as narrativas são todas a favor do açúcar e todas contra o colesterol, todas contra carne vermelha, né? Tem gente que até hoje acha que carne vermelha é um grande vilão, é uma grande vilã. Tem gente que ainda acha que os ovos são grandes vilões. O grande vilão, pessoal, é o açúcar, entendeu? O açúcar que vai deixar você viciado, o açúcar que vai deixar você obeso, o açúcar que vai transformar você em diabético tipo 2, que vai te dar compulsão alimentar, né, que é o tema da nossa live. Então, assim, é muito importante as pessoas saírem daqui entendendo o que é compulsão alimentar, né, que a Natália falou, diferenciar, e entender que o grande vilão nosso hoje é o açúcar. Independente do que vocês vejam. O que a gente fala aqui, né, Natália, é baseado no que a gente tem de ciência. A ciência não responde tudo, mas responde a maioria das dúvidas fazendo experimentos, testando e vendo o que funciona e o que não funciona. Aqui não é só opinião nossa, né, Natália? É opinião que a gente lê, forma no que tem mais de mais recente na ciência. E o que tem mais recente na ciência é o quê? Que açúcar gera vício, gera compulsão, gera obesidade, gera diabetes tipo 2. A maioria das pessoas que têm diabetes tipo 2 não sabe que elas podem ser curadas, ou pelo menos reduzir dose de remédio, reduzir insulina. Quem tem diabetes tipo 2, a maioria das pessoas acha assim, não, hoje eu vou comer um pudim, então eu vou aumentar minha dose de insulina. Pô, se você deixasse de comer o pudim, comesse outra coisa, uma carne, uma salada, uma fruta, até uma fruta com um pouco mais de açúcar, se o diabetes estiver controlado, você não ia precisar de insulina. Não é melhor deixar de depender de insulina? E já Entendeu? é um Então, comportamento assim, são coisas compensatório, né? que, exatamente, entra na compensação, né, Natália? Na compensação. E são dois vilões, né? Não cuidar do emocional e o açúcar. Porque a maioria das nossas fugas estão ligadas ao nosso emocional. Por que a gente vem carregando? Porque eu falo que a gente anda com uma mochilinha. Todo dia você coloca uma pedrinha ali. Chega uma hora que essa pedra não vai dar conta e a mochila vai arrebentar. Então, quando essa bolsa arrebenta, cada um lida com as emoções de uma forma. Tem pessoas que conseguem lidar com elas e outras têm essa fuga. Que é o tem que eu comer algo, tem que me satisfazer com alguma coisa que realmente vai me dar prazer. E hoje, os industrializados estão aí para nos dar prazer e tem a praticidade, porque todo mundo hoje vive na correria, na facilidade, busca, né, essa facilidade do dia a dia. Então, eu falo que a gente fica o tempo inteiro na nossa zona de conforto. Porque Mas assim, é prático, né? Ter acesso é a coisas prático. que É. vai facilitar a nossa vida, a nossa rotina. Mas assim, tem algumas publicações muito interessantes aqui no Instagram. Tem o Low Carb Brasil, da Denise, que ela é divulgadora aí do Low
carb, ela escreve muito assim, quanto tempo você gasta para ferver um ovo? Quanto tempo que você gasta para derreter um queijo? Então, assim, é muito rápido, sabe? Se deixar tudo já separadinho na geladeira, compensa muito mais, entendeu? Uma barrinha de cereal só vai ter açúcar. Troca a barrinha de cereal por um ovo cozido. Troca a barrinha de cereal por um bacon, entendeu? É muito melhor. Barrinha de cereal, na verdade, que a indústria quer dizer é o seguinte: é um doce, é um chocolate, né? Um prestígio, um choquito para adulto. Para o adulto não ficar com vergonha de que está comendo um choquito, um prestígio que, entre aspas, né, é um doce considerado um doce de criança. Então, assim, se a gente começar a ler os rótulos, essa semana mesmo eu postei dois rótulos de whey protein, o shake, aquele Iopro e um Daytambé. O da Iopro tinha mais carboidrato, mais açúcar do que proteína. O Daytambé não, o Daytambé tem mais proteína que açúcar. Então, assim, a pessoa está achando que está tomando um produto de qualidade, né? Estou tomando proteína. Leia o rótulo antes. Pão integral. Leia o rótulo do pão integral, te garanto que você vai assustar. É só açúcar, lá no topo, açúcar. Ah, mas é integral. E daí? Vai dar pico de insulina do mesmo jeito. A questão do integral é que ele vai demorar mais dar pico insulínico. E vai demorar um pouco mais a levar a glicemia. Mas vai levar a glicemia da mesma maneira que um pão comum. Então, o que eu sugiro para quem tem diabetes tipo 2, para quem está obeso, para quem quer fazer uma dieta, que eu acho que é um estilo de vida, na verdade, com baixo carga de carboidrato, para diminuir compulsão, que é o tema da nossa live, é diminuir carboidrato. Se possível, o periferir carboidrato na natureza. Não é que carboidrato é o vilão. Tem carboidratos bons. Carboidrato da batata, independente do tipo de batata, arroz, feijão, não tem problema. Desde que regrado. Aí cada situação vai exigir uma quantidade de ingestão. Né? Quem não tem diabetes vai poder comer mais, quem tem diabetes vai comer menos, dependendo da situação do diabetes dessa pessoa. E outra coisa também, Natália, são as propagandas, o marketing. O marketing ele é muito forte na questão da emoção. Você pode reparar, por exemplo, a Coca-Cola. Ela pega todo o Natal, família. Você está tomando Coca-Cola, significa que você está reunido com a família, aí te remete à infância. As propagandas da Coca-Cola de final de ano, todas são assim. Elas vão Então, quer dizer, o que a sensibilizando as Coca-Cola tem? pessoas, né? E reforçando, né? Aquele comportamento assim, vamos comemorar, Exato. a nossa fuga está aí. Exatamente. E é muito interessante, né? Porque como que está enraizado socialmente essa relação do comer. Porque o comer já não é mais só para satisfazer o fisiológico. Ele já está enraizado o quê? De comemorações, é claro que a gente tem que ter esses momentos. Porém, Claro. tem pessoas que não sabem lidar com esses momentos. E aí, assim, chuta o balde um dia e já não dá conta mais de retomar aquela rotina. Então, esse é o perigo dessas propagandas, né? Que elas vão vendendo felicidade. Só que a gente sabe que é uma falsa felicidade. Exatamente. Não quer dizer, por exemplo, que eu tento seguir dieta, estilo de vida low carb, que, por exemplo, quando tiver aniversários, final de ano, eu não vou comer doce, não vou, às vezes, até ter uma alimentação fora do padrão. O problema não é esse. O problema é a gente manter nesse erro, né, Natália? Ficar refém, né? Por exemplo, eu comi um chocolate ontem. Aí, nossa, se eu não comer hoje, eu não vou dar conta. Eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo dormir, não consigo pensar, não consigo raciocinar. A pessoa fica totalmente dependente daquele alimento, né? Então, assim, é alimento entre aspas, né? Que a gente sabe que não é alimento. É daquela substância, daquela bruxaria que tem lá no supermercado. Então, assim, então, assim, a compulsão, ela pode ser muitas vezes gerada pelo que tem lá naquele alimento. Hoje em dia, nos rótulos, eles tentam despistar o consumidor de toda maneira, né? Eles não colocam na cara lá açúcares, eles despistam. Coloca lá maltose, destromaltina, suco de maçã,
Eles colocam vários nomes. Tudo quer dizer açúcar. Então, assim, às vezes a gente pega lá, né? Um suco de uva integral. Nossa, que beleza, tô arrasando. Aí você vai ver no suco de uva integral o tanto de açúcar que tem. Ah, não tem açúcar adicionado. Tudo bem, mas na hora que você bate, junta a uva, né? Faz o suco, tira o extrato do suco. Tá cheio de frutose, frutose concentrada. Isso, para quem tem diabetes descompensado, é uma tragédia. Para quem não tem, tudo bem, não exagerando. Cada caso é um caso, tá? Mas os rótulos da indústria alimentícia são perigosíssimos. A gente cai em cilada, assim, fácil, fácil. E o tempo Passa bastante. inteiro, né? O E tempo aquela inteiro. frase, né, vai errando feliz, porque todo mundo tá achando que tá Exatamente. alimentando de algo saudável, porém tem ali, né, teor que pode gerar uma compulsão alimentar. E só para ressaltar, gente, não é que a gente não tem que alimentar, não é que a gente não tem que comer chocolate, fazer as coisas que a gente gosta. A gente só quer Exatamente. mostrar para vocês o que Boa. é, né, essa compulsão alimentar. Como que ela se desencadeia, como que é esse desenvolvimento. Porque senão a gente vai ficar preso assim, será que eles não comem doce? Eu vou ser franca, Ah, com porque eu tenho problemas com certeza. açúcar. Porque, Com certeza. O que então, a assim, gente faz, né, Natália? A gente tenta fazer, na maior parte do ano, é não ficar dependente dele, exatamente. né? Não é que a gente não come doce, igual eu falei, o carboidrato não é o vilão. A gente tem que saber qual carboidrato que a gente vai ingerir, né? Na É, maior parte do nosso tempo, da nossa vida. Se você tem um carboidrato natural, por exemplo, uma batata cozida, por que você vai pegar uma chips, que é um alimento ultraprocessado, ou um outro chips, tá? Independente da marca. Se você tem uma fruta e está com diabetes descompensado, por que você vai dar preferência para o suco da fruta, que tem alta quantidade de frutose concentrada, vai te dar pico de insulina e vai descontrolar sua glicemia? São situações. O que a gente está abordando mais aqui hoje é diminuir a chance de compulsão. E esses alimentos doces, né, Natália, a gente sabe que eles têm mais tendência da compulsão. Os salgados também têm. Esses processados, sanduíches processados, né, esses salgadinhos também têm tendência da compulsão. Mas a gente vê que a maioria dos alimentos que geram compulsão nas pessoas são alimentos doces, né? e até para a gente observar também, porque essa questão assim, do comer escondido. Porque a gente está relatando aqui nessas questões, mas o que a gente quer frisar é quando vira compulsão, quando eu não consigo controlar, quando eu tenho comportamentos impulsivos, quando eu como escondido, quando eu ataco a geladeira, quando está todo mundo dormindo, eu vou lá e ataco a geladeira porque eu tive necessidade de comer em excesso. E nisso eu vou fazendo de 2 em 2 horas. Então, só para frisar para vocês, né, essa relação da compulsão alimentar. Para ninguém ficar pensando assim, não, vocês não comem nada. Pelo contrário, a gente Aham. come, a gente come até ficar saciado. Quando a gente começa a comer alimento assim, né, mais comida de verdade, a gente nem aguenta atingir a meta de proteína diária. A gente fala assim, nossa, tá faltando, sei lá, 50 gramas ainda, eu já não aguento mais alimentar. E isso aí que você falou é muito importante. Então, assim, situações, aniversários, rodízio, que a pessoa vai lá e chuta o balde, isso não é compulsão, tá? Agora, a pessoa que tem períodos de alimentação exagerada que se repetem, né, Natália? Você falou por tem um período, não tem? Tem um período. É, Em duas, média. de duas, durante o dia, se a pessoa tem esses picos de impulsividade de 2 em 2 horas, e durante a semana, uma vez por semana, ela tem esses picos durante 3 meses consecutivos. Ela tem esse comportamento, então ela tem que fazer uma análise para ver se realmente ela está com compulsão alimentar. Ela tem que ficar em alerta, né? E outra coisa, quando a pessoa, igual o exemplo a gente deu na churrascaria, e quando ela não consegue voltar e durante a semana, já passa meses, ela tá com aquele mesmo comportamento, então ela já tem que ligar o alerta dela. Uma outra coisa importante é que tem pessoas que têm o hábito de ficar beliscando as coisas o dia todo. Quando essa pessoa ela tem esse hábito de ficar beliscando as coisas o dia inteiro, toda hora ela quer comer um pouquinho. Isso não quer dizer,
só que em pequenas quantidades. Não quer dizer que ela tem compulsão alimentar. Só vai caracterizar como compulsão alimentar quando é exageradamente. E ela sempre vai vir acompanhado de vergonha, medo, culpa e frustração. Quando ela tem esse Isso aí pode ser um comportamento, erro alimentar, né, Natália? Às vezes só com uma nutricionista para fazer uma educação alimentar, né? Essa que belisca o dia inteiro, para colocar, às vezes, uma comida de alto valor nutricional, né? Com macronutrientes mais adequados, já resolveria, né? Não seria o caso de ir para psicóloga, né? nem para Diferente essa equipe, da né, compulsão, né? multidisciplinar. Porque, no caso, ela não, ainda não chegou nessa questão do comportamento da compulsividade. Ela só tem o hábito de beliscar. Então, no caso, ela só precisa da reeducação alimentar. Agora, quando eu tenho essa compulsão e eu tenho essa necessidade de comer escondida porque eu me sinto envergonhada, me sinto um fracasso. E uma coisa importante também que a gente tem que ressaltar aqui é em relação a idealizar esse corpo. Porque, às vezes, a pessoa ela faz dieta nem pela saúde. Eu falo que as redes Para sociais, o aparecer para mesmo alguém, né? passo, Para uma amiga, ou então querendo exatamente, ter um pouco de, sei lá, de uma dessas aí do Instagram, do YouTube, idealiza aquele corpo e quer seguir aquele corpo, né? O ideal é ter saúde, independente do corpo, exatamente. né? Se a Porque pessoa quando está eu se sentindo busco bem, a saúde, consequentemente eu perco peso. Porque quando eu tô com aquele objetivo. Agora, quando eu estou ali me espelhando em uma outra pessoa, que eu fico cultuando aquele corpo, que eu quero ter aquele corpo idealizado, aí eu já desencadeio uma compulsão alimentar, porque ao mesmo passo que eu sei que eu posso conseguir atingir aquele objetivo, inconsciente eu sinto que é impossível. Então, quando eu sinto que é impossível, o que eu vou fazer? Vou desenvolver essa compulsão alimentar, eu vou comer mais ainda. Por que eu vou me sentir um fracasso? Eu não sirvo para nada. Se eu não... E a pessoa acaba associando. Como é que fala? Ela associa que se ela não tem um corpo perfeito, ela não vai ser mais feliz. E aí ela vai entrar nesse processo novamente, de alimentar mais e mais e mais compulsivamente. Então tem que tomar muito cuidado com o emocional, muito cuidado com o que as pessoas estão vendo nas redes sociais também, que é um perigo. Ao mesmo passo, né, que rede social ajuda muito, e infelizmente tem pessoas que não dão conta e romantizam muito o outro ali do outro lado. Só que assim, todo mundo tem frustrações, todo mundo tem problemas e infelizmente tem pessoas que não conseguem separar. Então, tudo isso também pode desencadear de uma compulsão alimentar. tem a vida real e tem a vida do Instagram, né? Quem baseia só na vida do Instagram, às vezes pode se dar mal, né? Nem sempre o que é Exatamente. mostrado no Instagram, a pessoa por exemplo, às vezes a gente tira foto na corrida, né? Fiz uma corrida, igual eu fiz a do Cruzeiro semana passada, mas ninguém tá vendo que eu tô treinando. Às vezes a pessoa acha, ah, não, eu vou correr. Eu vi o doutor aí correndo, agora eu vou correr. Mas não é assim. Tem pelo menos 4 anos que eu tô treinando, eu tô com personal, eu estou seguindo a alimentação adequada, sono, muito importante, sono, dormir bem, é, religião, ter fé, são várias coisas, porque às vezes a pessoa vê aquele momento do Instagram, fala assim, nossa, fulano correu uma maratona, eu quero seguir uma maratona. Semana, acho que passada, teve um rapaz que viu, não sei se foi alguém que ele seguia no Instagram, fazer uma maratona, um cara sem preparo nenhum, corria nada. Foi fazer maratona, tem parado cardíaco, morreu. Então, assim, ter cuidado, né, igual você falou, com espelhar em corpos que eles acham ideais. O importante é saúde, o importante é você estar bem, sair da compulsão, né? Para quem está na compulsão, se libertar, porque o alimento não vai na boca da pessoa, né, Natália? O pudim não vai criando perninho e vai lá e pum, pula na boca da pessoa. É ela que vai lá na geladeira, ou ela que vai lá no buffet e vai pegar o pedaço do pudim. Então, assim, ela está no controle, você está no controle, não o contrário. A comida não pode estar no controle, né? Exatamente. É como se E- a comida tivesse, né, coordenando a pessoa naquele momento. Ela já não consegue, ela já se perdeu de si. Exatamente. E para encerrar, Natália, quais que seriam, na psicologia, as modalidades para tratar compulsão alimentar? O que a gente faz? A psicoeducação, que é ensinar a pessoa, né, sobre essa compulsão alimentar, mostrar para ela
E a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é aceitar, né? Que ela está vivenciando esse momento e que é a compulsão alimentar. Porque eu falo que assumir nossas fragilidades também é muito difícil. Ninguém quer assumir se ela tem um transtorno, ninguém quer. Só que o primeiro passo a fazer é aceitar. E o momento, esse passo, né, que a pessoa dá em aceitar é fazer uma psicoeducação. Como que é feita essa psicoeducação? Ensinar a pessoa sobre o que é esse comportamento, mostrar para ela, né, quais momentos da vida, quais são os gatilhos que desencadeiam esse comportamento. O que acontece durante o seu dia que faz você ter esse comportamento de compulsão alimentar? Quais os períodos da semana que você nota que você não consegue lidar melhor com esses alimentos? Então, a psicoeducação é isso. Mostrar para o paciente, né, o que está acontecendo, ensinando ele, educando ele mesmo em relação ao comportamento alimentar. Um outro passo também que a gente faz é o autocontrole. É a pessoa conseguir dizer não para o alimento. É um processo difícil, né? Porque, infelizmente, é um vício. A pessoa viciou naquele hábito. Então, para ela dessensibilizar isso tudo que ela está vivenciando é muito difícil, porque ela não construiu isso em pouco tempo. Se ela chegou nesse comportamento alimentar, então ela está tendo, né, esse movimento há bastante tempo. Então, para dessensibilizar isso também é um processo. E a pessoa ter muita paciência, né? Porque tem pessoas que vão conseguir com 3, 4, 6 meses. Outras são 2, 3 anos. Vai depender também da pessoa. Cada um vai aderir de uma forma de tratamento. E por último, né, é a aceitação. A gente trabalha muito com a aceitação do corpo da pessoa. Porque quando a gente fala assim, ó, vamos tratar a obesidade para você perder peso. A pessoa vai focar o quê? No corpo. Então, quando a pessoa foca na saúde, tanto na saúde mental quanto do corpo físico, fica bem mais fácil aderir ao tratamento, porque ela vai ter como consequência a perda do peso. Então, a gente trabalha dessas 3 formas, orientando, fazendo essa reeducação do que é esse comportamento alimentar. Porque daí a gente já tira essa compulsão alimentar e já ensina para ela sobre o comportamento de alimentar. Qual que é a necessidade, né? Qual que é a função do alimento? Porque hoje, né, construído socialmente como o alimento é mais por prazer. A gente esqueceu, né, perdeu aquela função nutricional para ser algo prazeroso. Então, isso aí também é muito importante. A maioria das pessoas está cada vez ingerindo mais calorias e queimando menos calorias, né? Aí, por isso, o crescimento da obesidade em larga escala, né? Principalmente nas Américas, né? Norte e Sul, a nossa aqui, e Europa também. Você vê que na Ásia é muito difícil obeso, porque a maioria, né, dos países, por exemplo, Japão, a pirâmide deles lá é baseada mais em proteína, né? Então é difícil, mas até lá, né, por causa das multinacionais, tem crescido sim a obesidade, mas ainda é bem menor que aqui, né? Tem alguma coisa, Natália, que a gente não falou que você gostaria de falar? Para a gente estar encerrando? Alguém tem Acho que a gente alguma falou dúvida? bastante, né? Alguém tem alguma É, dúvida? Eu, eu vou passar aqui, mas eu acho que ninguém escreveu nada, não. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, quiser digitar aí. Que a gente foi falando E, até, né? Nem perguntando. é, o papo é bom. O papo dá para fazer várias lives, né, Natália? Dá para dividir. Se a gente for falar assim, dá para fazer várias lives. Dá sim. E quem quiser, né, Natália? Quem estiver precisando, a Natália está lá na Physicians, né? Aqui em Pedro Leopoldo, né? Será um E tá prazer atendendo. atender. É, tá difícil, viu, de achar horário. Tá lá até agora, você vê que todo dia saindo tarde, né? Eu tô assim, se for embora, não vai dar tempo, não. É. Não, então tá. Então, acho que é isso, Natália. Te agradecer, né, pela disponibilidade, agradecer ao pessoal que ficou conosco até agora. Nós vamos salvar essa live, vamos deixar aqui no Instagram e vamos deixar também no nosso canal do YouTube, da Clínica Physicians. E é isso, vamos Também que encarar de frente. agradeço, né, todo mundo que participou, tirou um tempinho aí Ah, para prestigiar a gente. E quem quiser, gente, outros temas, né, Igor, para a gente poder fazer.
Exatamente, pode sugerir para a gente, pode mandar aí no direct para a gente fazer. Como eu falei, eu vou fazer com uma nutricionista agora, seguindo, né, a equipe multidisciplinar, porque a gente sabe que emagrecimento não se trata apenas de perder peso, como você falou. Se a pessoa está alimentando bem, está com a saúde mental boa, a perda de medidas, a perda do peso vai ser consequência, né, como você falou anteriormente. E ela tem que ser E vista assim, né? Como consequência, para a pessoa como não focar consequência. só no resultado. Porque quando a pessoa foca assim, só em perder peso, as chances dela também abandonar o barco é bem maior. Porque ela não respeita o processo. E quem tiver interesse, pessoal, sugiro o canal no YouTube, Super Nutridos. Digita lá no YouTube. Tem vários vídeos, vários documentários sobre o açúcar, sobre o colesterol, sobre o trigo, tá? Sobre o leite. São vários profissionais, endócrino, nutricionista, psicólogo, psiquiatra. São documentários muito bem feitos. Não sei se você conhece, Natália, você já viu? Não. É um canal, assim, sensacional. Isso aí tinha que passar na sessão da tarde todo dia. São coisas, assim, que são desvendadas, são narrativas que a gente vê, viu antigamente, ainda vê hoje, né? Até hoje nas faculdades ainda, infelizmente, a gente sai carente dessa parte de alimentação, né? A gente sai carente dessa parte de prevenir doenças, a gente sai mais sedento a tratar doenças, a operar pacientes, do que evitar que a doença se instale. E é isso que eu tenho feito no consultório, sabe? O paciente diabético, eu tenho conversado mais com ele, feito uma consulta mais prolongada, justamente para explicar para ele que o diabetes dele tipo 2, que nós estamos falando, pode ter cura, pode ter remissão, ele pode viver bem, ele pode deixar a insulina, ele pode reduzir os remédios dele, sabe? Então é isso. Vamos dar sequência sim. Quem tiver sugestão, né, Natália? Pode mandar pra gente. Então vou deixar você aí. Boa noite, que você tem Boa filhinha, tem noite. marido esperando em casa, né? Então tá bom. Fique com Deus. Obrigado, gente. Amém. Boa Com Deus. noite.